Vamos nessa, fazer mais uma? Aqui a questão da PUC Rio de Janeiro fala o seguinte: uma pessoa inicialmente no ponto P, no desenho a seguir, fica parada por algum tempo e então se move ao longo do eixo para um ponto Q, onde fica por um momento. Ela então corre rapidamente para R, onde fica por um momento e depois volta lentamente para o ponto P. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a posição da pessoa em função do tempo? Então aqui a gente vai ter que, né, analisar, aqui no caso uma figura, na verdade uma reta, né, aqui num eixo, um eixo de posições, em função do tempo. Então a gente já sabe que é um problema de cinemática, né, um probleminha que envolve posição e tempo. E na verdade vai me dar um gráfico, né? E esse gráfico aqui que está implicitamente aqui nas respostas, ele não fala, né, quem que é o espaço, quem que é o tempo aqui, mas é tipicamente aquele gráfico espaço pelo tempo. E aí a gente sabe que normalmente a posição é em y, né, e o tempo aqui no caso seria em x. Não é obrigatório essa ordem, né, mas normalmente a gente coloca assim, né? Então aqui no caso seria espaço e aqui no caso o tempo. Aonde aqui, né, seria aqui qual a alternativa que indicaria, né, esse objeto aí ao longo do tempo. Então uma pessoa inicialmente está no ponto P, então a gente coloca aqui um objeto, vamos pensar que é uma pessoa, um pontito vermelho, uma pessoa. Imagina, velho, tu tem imaginação. Imagina que né, esse pontinho vermelho aí seria uma pessoa. Então, essa pessoa aqui, né, ela inicialmente está no ponto P. Se ela está inicialmente no ponto P, significa o quê? Significa que a posição inicial dela é quanto, né? É 3 metros. Então, a gente sabe o tal do S0, lembra? Que é a posição inicial. Então, a posição inicial tem que ser, na verdade, 3 metros. E aí, o que mais que ele fala? No desenho a seguir, fica parada por algum tempo e então se move ao longo do eixo para o ponto Q. Então ela sai do ponto P, aqui no caso, e vai para o ponto Q. Então essa é a ordem aqui, né, do que fala que é enunciado. Então ela sai de lá e vem para cá. Então, de antemão, o que a gente já pode aqui imaginar? Graficamente, olhando aqui para os gráficos no item A, B, C, D e E, né, qual o gráfico aqui que indica, né, essa brincadeira? Então vamos analisar aqui o gráfico do item A. Então aqui no item A a gente, beleza, né? Então a posição inicial é 3, de fato, né, se aqui for 0, né, então ela tá, né, a posição inicial está coerente, aqui no item B também está coerente, né, que é 0 lá em cima, aqui no item C está muito perto do eixo 0 aqui, né, aqui no item C, mas poderia ser. O item D também está de boa, o item E não pode ser, por que o item E não pode ser? O item E não pode ser porque aqui a posição inicial está no eixo negativo, né? Então se aqui for 0, então aqui seria a parte negativa. E a posição inicial não é negativa. E como é que eu sei que não é negativo, professor? Porque ó, o enunciado fala, né? O objeto, a pessoa estava no ponto P. E ponto P está depois da origem, né? Então aqui no caso seria a origem das posições, a gente começa a contar a partir dali, do 0, né? E a pessoa está ali, né? Está na posição, na parte positiva. Então se ela está na parte positiva, a posição inicial é 3 positivo, então o gráfico E a gente já exclui. Então o que mais que a gente pode aqui brincar, né? Pode analisar. Ele fala que ele fica por um tempo parado no ponto P, né? Então vamos colocar aqui só para a gente brincar. Então esse aqui é o ponto P aqui no caso, né? Ele fica parado, né? E se ele fica parado, significa que o platôzinho, né? De fato, conforme o tempo passa, a posição não muda. Né? Então conforme o tempo passa, a posição dele vai ser a mesma, né? Então é por isso que fica essa retinha aqui no caso. Então aqui pode ser, aqui no caso no item B também pode ser, aqui também poderia ser, né? Aqui, sei lá, ponto P até o ponto P está parado, né? Um platôzinho, conforme o tempo passa, a posição não muda. O item B também, o item D, desculpa, também pode ser. Né? Então, conforme o tempo passa, a posição aqui não muda, beleza. Então pode ser item A, B, C e D por enquanto. E aí o que mais que ele fala aqui? E aí ele fala que ele então se move ao longo do eixo para o ponto Q, onde fica por um tempo também parado, né? E aí se ele vai do ponto P para o ponto Q, então essa posição vai diminuir. Se a posição vai diminuir, ela vai até para onde? Ela vai para o 1, né? Porque ela vai de P para Q, então a posição aqui é 1 metro. Então o item A, ele estava aqui, se aqui for 3, aqui no caso, né? Se aqui for 3, aqui a gente observa que o gráfico ele cai para quanto? Cai para 0, né? Que seria aqui no caso o ponto Q. E o enunciado não fala que o que é 0, o que vale 1, então aqui, por exemplo, o item A não pode ser, né? Porque o ponto Q tem que ser 1. Então aqui, por exemplo, no item B, aqui, por exemplo, que se for o item Q, a posição Q, desculpa, tá certo, né? Então aqui pode ser 1, né? De fato aqui bate, né? Então aqui pode ser 1, aqui no caso seria 3, então o item B pode ser.
Item C. Não, o item C não pode ser porque, ó, tá vendo? Ele vai cair, volta, opa, aqui está na parte negativa, né? Se está na parte negativa, ele não vai para a posição negativa, ele vai para o 1. Então, esse gráfico também que não vai servir. Aqui o item D pode ser, até poderia, né? Tá aqui ponto P, aqui seria o quê, né? Então, aqui ele continua, digamos, aqui seria 1, aqui seria a posição inicial, seria 3 aqui, né? Depois ele cai para 1. Pode ser? Pode. Né? E aí ele fala que ele fica parado por um tempo na posição Q, então tem que ser uma retinha, tá certo? Aqui também tem que ser uma retinha, tá certo? Né? Conforme o tempo passa, a posição não muda, né? Por isso que fica esse platôzinho, como eu já falei. E aí, que mais que ele fala? Ela então corre rapidamente para R. Se ela corre rapidamente para R, quer dizer que é um curto intervalo de tempo. E isso é um dado importante, né? Porque aqui o gráfico ele tem que também ser coerente com isso. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, né, ele vai de Q para R, ele vai de Q para R em vamos ver nesse intervalo de tempo aqui, né? Então a gente tem daqui para cá esse intervalozinho aqui de tempo, vamos chamar aqui de delta T. Vamos ver outro gráfico como é que está isso? Então ele vai de Q para R, né? Vai de Q para R, aqui a gente já, de cara a gente já percebe que o tempo aqui é grande, né? Então aqui, ó, o delta T é muito maior que o outro. Se o gráfico ele falou que ele foi, se ele fala que ele foi rapidamente de Q para R, então eu já vou excluir o item D, né? Porque o item D, o intervalo de tempo foi maior do que esse outro, então não poderia ser. Então aqui, vamos ver só se bate, né? Porque, né, vamos ver se o item B bate com o enunciado depois certinho. E aí onde ele fica por um momento e depois volta lentamente para Q. Se ele volta, né, ele fica parado também no ponto R, né, e aí ele volta lentamente para o ponto de origem, que era o ponto P, que era a posição inicial, que era 3 metros, está batendo, posição inicial, que era de 3. E a gente observa aqui, ó, de fato, né, se ele volta lentamente, significa que esse intervalo de tempo é grande. Né, vamos chamar aqui, sei lá, de delta T2, aqui delta T1. Então bateu, né? Então bateu com o enunciado. Então, de fato, aqui o item, o gráfico B, corresponde bacana ao que o enunciado está falando. Então, aqui é um pouco de paciência, um pouco de saber olhar essa questão parado, movimento, saber que quando está parado, né, um gráfico espaço pelo tempo é um platôzinho, porque o tempo passa, mas a posição não muda. Lembrando disso, né, um pouquinho do enunciado, um pouquinho de manha aí de gráfico, você mataria esse problema com certa facilidade, tá? Demorei um pouquinho para explicar, porque eu fui, né, sendo bem detalhista, mas, né, eu acho que deu para compreender bem como é que brinca com esse negócio aí. Bom, não se esqueça, né, se gostou aqui da explicação, né, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo ou outros que vai te interessar numa prova de física ou para um vestibular que você for fazer.